romântico boêmio verdadeiro, um rei, um raio, um astro brasileiro. Oh, Romário, romântico boêmio verdadeiro, um rei, um raio, um astro brasileiro. Eu acho que eu sempre fui mais jogador de seleção do que de clube. A festa vai ser maneira. Foi exatamente aqui que Romário fez seu último gol pela seleção brasileira. Último mesmo, mas você só vai ver esse gol no final do programa. Não se preocupe. Até lá, o baixinho vai balançar as redes muitas vezes, entre outras coisas. Tão interessantes, divertidas, espertas, geniais, quanto um toque de Romário na bola. Podem ser poucos durante o jogo, mas deram ao Brasil Copas Américas, a das Confederações, uma Copa do Mundo. Daqui em diante, todas as imagens do peixe vestido de amarelo virão com um selo de arquivo. Um rico arquivo de 70 gols, que começou a ser construído 20 anos atrás, na primeira vez que defendeu a seleção. Como juvenil, juniores, né, no caso, na época júnior, foi em 85. Foi num torneio sul-americano de júnior que teve no Paraguai, em Assunção. Cara, o friozinho que dá na barriga, assim, é mais ou menos como eu tô sentindo agora. Que talvez, praticamente, vai ser a última. São, assim, emoções diferentes, mas tanto como a primeira vez, como essa de agora, tem a sua importância. A de agora, para mim, depois de tantos anos, né, realizado. E daquela vez, era praticamente as coisas estavam começando a acontecer. Um xixizinho na cabeça de turistas tirou o Romário do Mundial Júnior de 85. O técnico Gilson Nunes cortou o garoto levado do grupo que viria a ser campeão mundial na União Soviética. O primeiro corte na seleção. A estreia no time principal foi em 23 de maio de 87, com a camisa 18 num amistoso contra a Irlanda em Dublin. Derrota por 1-0. 5 dias depois, contra a Finlândia, numa vitória por 3-2, Romário fazia o primeiro gol. Ele se lembra, vagamente. É um pouco difícil. Foi o primeiro gol que eu fiz na seleção. Foi numa viagem à Europa. Em 88, Romário disputou o primeiro torneio importante. Foi pela seleção olímpica, os Jogos de Seul. E você fez muito gol, né? Eu não posso dizer com certeza, mas acho que eu fiz ali 5 ou 7 gols naquela competição. Foram 7 e uma medalha. A União Soviética ganhou o ouro, o Brasil a prata. Você tem a medalha de prata? Tem. Tem. Acho que todo mundo tem, né? Isso é uma coisa que a gente tem que guardar. Ter uma medalha olímpica deve ser especial. Se participar da Olimpíada já é uma coisa especial. 1989, Copa América. A primeira conquista importante na seleção brasileira. Se eu não me engano, o Brasil começou a jogar em Salvador. E na época tinha um jogador, um atacante chamado Charles, que estava num momento muito bem. E eu realmente não estava atravessando um bom momento na seleção. Como ele era baiano, estava bem. E o Bebeto era o outro baiano que estava na seleção. A torcida baiana estava pedindo o Charles. Sobrava para você? E sempre sobrou para mim, né? nessa época. E depois as coisas foram acontecer. A gente saiu da Bahia, a primeira fase. Depois a gente foi para Recife, se eu não me engano.
Aí eu comecei a fazer meu primeiro gol, depois a gente foi para um outro estado, eu fiz o gol, depois foi para o Maracanã. Eu acabei fazendo 4 gols naquele campeonato, se não me engano foi o vice-artilheiro, o Bebeto foi artilheiro, e a gente conseguiu ser campeão, inclusive com um gol meu na final contra o Uruguai. Mazinho cruzou e eu fiz o gol de cabeça. Romário comemorou o lance com os Geraldinos do Maraca. Bela cena. Essa é a imagem que também está marcada. O título da América após 40 anos fez com que muitos acreditassem no fim de outro jejum. As 2 décadas sem um campeonato mundial. Mas o Brasil chegou fraco à Itália. Briga por premiação, esquemas táticos mirabolantes de Sebastião Lazzaroni e Romário voltando de uma fratura no perônio. Fisicamente eu estava mais ou menos 70%, e clinicamente eu estava 50%. Mas eu tenho bastante consciência tranquila de que alguns dias antes do último dia de inscrição eu reuni o Lazzaroni, a comissão técnica toda, o Paulo Angione, que era o chefe da delegação, ali, o diretor técnico, vamos dizer assim, o que é o Américo Faria hoje, os doutores, e passei para eles que eu entendo a situação, eu sei que meu momento não é o melhor, e eu gostaria realmente muito de participar, mas se eles achassem que não daria por motivo de que realmente eles achavam que a minha parte física, principalmente, não poderia ajudar, não teria problema nenhum, que eu teria outras Copas. Eu joguei 45 minutos contra a Escócia. E foram 45 minutos para, como dizem os espanhóis, para se olvidar. O que não dá para esquecer é a farra de Maradona e Canidia na defesa brasileira. Miller ainda perdeu essa chance incrível. Romário marcaria? Se estivesse num dia bom, com certeza. Se fosse num de seus melhores momentos, teria até virado aquele jogo. Pode crer. O maior jogo que eu fiz na minha carreira foi um jogo que foi Barcelona e Atlético Madrid, no campo do Nou Camp. O jogo foi 5-3, esse jogo Barcelona. Eu fiz 5 gols, anularam 2. Até hoje eu não entendi porquê. Valeram 3. Valeram 3 e dei o passe dos outros 2. Então esse foi o jogo perfeito no geral, mas com a camisa da seleção, o melhor jogo que eu fiz foi esse Brasil e Uruguai. Esse Brasil e Uruguai foi simplesmente a última partida da eliminatória de 93. A séria ameaça de ficar fora pela primeira vez de um campeonato mundial fez a dupla Parreira e Zagallo se render aos apelos da torcida e convocar Romário, que arrebentava no campeonato espanhol. O Maracanã lotado vibrou com a derrota da Celeste Olímpica. 2-0 Brasil, ou 2-0 Romário. Vaga assegurada, aposta certa. E ela se chamava Romário. Na Copa dos Estados Unidos, em 94, esperava-se tudo dele. Cara, eu sempre joguei melhor, sempre quando eu tive muita pressão. Eu saí do Brasil dizendo que aquela ia ser a minha Copa, que eu seria o melhor da Copa e que o Brasil ia ser campeão da Copa. Eu tinha consciência disso, tinha certeza disso. Eu também tinha certeza de que é o seguinte, se acontecesse diferente, se o Brasil fosse vice, perdesse nos pênaltis, mesmo se eu não tivesse perdido o pênalti, eu ia ser talvez o mais responsável por essa derrota. Pro Romário e pro Brasil, felizmente se confirmou a primeira parte. A seleção levantou o tetra. Romário foi de longe o melhor da Copa. Seu principal jogo? Oitavas de final. Brasil e Estados Unidos, nos Estados Unidos, no dia da independência dos Estados Unidos. 1-0 Brasil, no 4 de julho de 94. Foi o jogo que eu não fiz o gol, dei o passe pro Bebeto. E na minha concepção... É o gol, eu te amo. Né? Esse gol ficou famoso, né? Foi
do meu entendimento, né, foi o jogo que eu melhor joguei na Copa e que infelizmente eu não fiz o gol. Não fez nesse jogo, mas fez em outros 5. O torcedor brasileiro se lembra direitinho de cada gol seu naquela Copa. O primeiro contra a Rússia, que você se meteu ali na frente dos backs. Segundo contra o Camarões. Que você fez uma jogada típica de Romário. Terceiro contra a Suécia, de biquinho. O quarto foi contra Holanda, aquela de primeiro, e o quinto contra a Suécia de cabeça. Qual que você mais gostou de fazer? Contra a Holanda? A Holanda naquela época tinha um sabor especial, porque eu jogava na Holanda, né? E tinha mas pela jogada? Não, como beleza plástica de gol, foi o gol da Holanda. E também foi diferente porque... Como é que você fez aquele gol? Ali. Pergunta boa, não sei. Normalmente aquela bola, eu também, né? Acho que qualquer um colocaria o lado do pé da bola para estar mais certo, né? Mas naquele momento eu estava tão confiante e naquela Copa eu sabia, tinha tanta confiança de que as coisas iam acontecer, que eu resolvi botar o peito do pé ali e a bola entrou. O mais inusitado na semifinal contra a Suécia, no meio de gigantes, de cabeça? Aquilo é bastante inusitado, né? Nunca esperava, até porque, se não me engano, naquele jogo a gente já tinha chegado algumas vezes e a bola não tinha entrado e acabou entrando por uma situação que ninguém esperava. Na final contra a Itália, Romário não marcou, o que não torna aquele domingo, 17 de julho, em Pasadena, menos memorável. Naquele jogo ali, as coisas interessantes que aconteceram foi na preleção. A preleção foi muito legal, muito positiva, inclusive engraçada, com o Ricardo Rocha, dando aquelas quebradas dele tradicionais, né? E depois no campo, eu me lembro que eu perdi o gol no primeiro tempo, um cruzamento, não sei se foi do Jorginho ou o Cafu já tinha entrado, que era para eu ter dominado no peito, eu cabecei na mão do goleiro da Itália, que eu não me lembro o nome. E um outro lance muito interessante foi no final do segundo tempo da prorrogação, que eu também não sei se agora foi o Cafu ou o Viola, rolou para mim e eu era simplesmente encostar na bola para ela entrar, mas quando eu vi 2 caras chegando na frente do gol, fui tentar tirar dos caras, tirei até do gol e perdi o gol e a seleção foi aos pênaltis. O sofrimento dos pênaltis. E ao contrário da maioria dos artilheiros, Romário não gostava de batê-los. Na verdade, tinha batido um pênalti que foi numa final em Tóquio, PSV e Independente, se não me engano, enfim. Que eu fiz. E um jogo no Barcelona, que o cobrador era o Koeman, e nesse jogo ele não jogou e eu bati e perdi. Ou seja, você nem treinava pênalti? Nunca tinha perdido. Daquele nível de importância, nunca tinha batido e fui lá, pedi o Parreira para bater, ele perguntou, mas tu não treinou? Eu falei, mas eu vou fazer, Parreira, pode botar aí. Aí foi lá e fiz. Ele pegou de leve na trave, né? Mas entrou, foi super bem batido. A cobrança de Roberto Baggio teve um trajeto diferente, mais para o meio e para o alto. Os responsáveis pelo fim da fila de 24 anos passavam a condição de ídolos eternos. É com eles que vamos nos encontrar nesse especial, na mesma Los Angeles, agora para a despedida internacional de Romário, no amistoso com o México de 94. Por isso que o baixinho chegou antes que todo mundo, dividindo as honras da festa com o goleiro maluco Jorge Campos, outro a se despedir dos gramados. Romário tem de cumprir vários compromissos. O primeiro deles numa rede de televisão para o público mexicano. Gracias, efectivamente, bueno, estamos ya con este momento tan esperado porque podemos compartirles el día de hoy aquí en Univisión Canal 34 una visita, la verdad, de gala. Propiamente vamos a hablarles de Romário, que está aquí en vivo con nosotros y a quien le damos la bienvenida. Romário, gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes en este momento? La verdad, feliz de uma parte e não feliz por outra, não? Porque quantas vezes Romário não repetiu essas palavras? Até pra gente. É um pouco diferente, né? Eu não posso nem dizer que assim,
que eu estou feliz ou se eu não estou feliz, porque eu vivo no futebol há muitos anos e sabendo agora que vai ser a última partida, vamos dizer assim, com a camisa da seleção brasileira, traz umas coisas assim de 10 anos atrás muito legais. Romário revê imagens de 94, fala bastante sobre a Copa, sobre a carreira. Recordar, vai se acostumando. Tá chegando a hora de parar, né? Eu não posso dizer, inclusive, com certeza se eu realmente já parei ou não, porque tem até a possibilidade de eu voltar a jogar aí mais um campeonato carioca, se for possível no Vasco. Mas é uma experiência nova, né, cara? Não sei como é que eu vou conviver com isso. Todos que passaram por o que eu estou começando a passar agora sofrem um pouco, passam, inclusive tem alguns que entram até em depressão. Eu espero não chegar a esse estágio. Pelo carinho que recebe de fãs pelo mundo, é provável. Na chegada ao hotel, Romário pensa que vai se encontrar com a cama. Não. A TV Azteca, patrocinadora do amistoso, o aguarda para uma longa entrevista. Sorte que Jorge Campos também está nessa. Campos é boa gente demais. Só ele para manter Romário acordado e ainda sorrindo. A pergunta final. Verdade que você dizia ser o melhor depois de Pelé? Não dizia, eu digo. Sigo dizendo que me considero o melhor de Pelé. Acabou. Ao mesmo tempo em que se levanta, Romário já tira o microfone de lapela. Num segundo, vai dar de cara com o nosso microfone. Qual foi a pergunta que você mais respondeu hoje? O que eu tô achando desse jogo? O que não te perguntaram que você gostaria de responder? Na verdade, me perguntaram tudo. Eu acho que agora até o final do ano vocês não vão me ver mais. Então vamos aproveitar. A TV mexicana, por exemplo. Foto com o apresentador, com o câmera e com o produtor. Nos vemos amanhã, peixe, no café. Um verdadeiro breakfast. Não, vou fazer uma boquinha. Jorge Campos está junto. Na verdade, os dois não se desgrudam. Mesmo um sendo o atacante e o outro goleiro, Romário e Campos têm muito em comum. A estatura, a boa malandragem e agora um jogo de despedida que precisa ser promovido. Lá vão eles, lá vamos nós. Qual é a parada agora? A gente vai primeiro para a conferência? Vamos lá pro estádio para inaugurar lá o negócio, botar o pé lá. É isso, né? Pé lá no troço. Aí vai ter, logicamente, umas palavrinhas pra imprensa lá. Por hoje é só. Eu acho que é só, cara. Os caras estavam querendo ir Vai meter para dar entrevista, para dar autógrafo, não. Não, isso não tem não. A parada será no estádio do Amistoso, o Coliseu das Olimpíadas de 32 e 84. O Coliseu de Joaquim Cruz, nosso medalhista de ouro nos 800 metros. Feito gravado numa das paredes da fachada. Romário passa a fazer parte da galeria de estrelas do Coliseu. Ele e Jorge Campos inauguram uma calçada da fama. Perigoso. Algum americano pode usar a forma de seus pés para fabricar um artilheiro de laboratório. Se bem que o futebol deles é outro, com marcações de campo que devem ser apagadas para não confundir as seleções de Brasil e México. E olha o tamanho da trave. Quantos gols Romário não faria aqui? Contra os mexicanos, as medidas vão ser aquelas de sempre. E Romário terá de passar por Jorge Campos, o que nunca aconteceu. Romário, você se lembra de ter feito gols no Jorge Campos? Segundo ele, eu não fiz, não. Até porque, às vezes que eu joguei com o México, ele me falou hoje de manhã que sempre inventava que estava machucado para ficar no banco. Mas quarta-feira eu vou marcar. Notou, né?
Romário de novo cercado por jornalistas. A maioria mexicana quer saber se o baixinho vai pegar leve no jogo festivo. Quando a gente sempre coloca a camisa do nosso país, a gente tem por obrigação de dar sempre o melhor e sempre procurar vencer. Boa resposta para um final de coletiva. Na saída, repórteres correm atrás de uma frase exclusiva. Eles não conhecem Romário. Esse daí pelo menos fingiu que entrevistou o atacante. Foto não fala. É uma luta para chegar no carro. E Romário precisa resolver a vinda dos amigos, os peixes. Com um rádio potente, ele aperta um botão e fala com o Rio. Roberto, qual é o número do teu... Eu vou dar o teu celular. Um cara aí. É o primeiro que tem, peraí. Vai te ligar para combinar contigo o negócio da passagem amanhã. Não é só o Roberto que vem, não. Outros parceiros estão a caminho. Ouça o time que você vai ver em campo. Tafarel, Ronaldão, Márcio Santos, Aldair, Branco, Jorginho, Dunga, Ricardo Rocha, Mazinho, eu, Bebeto. Eu acho que é isso. E para comandar esse pessoal, Carlos Alberto Parreira. O treinador do Tetra tem que estar presente, né? E ele confirmou. E vou ter esse prazer de mais uma vez aí, ter o Parreira como treinador. É só esperar uns minutinhos que os campeões estão chegando. Romário aguarda por eles. Não deixe o baixinho só. Senão é gol. Branco, tu vem ou não vem, cara? Tu já sabe o que vai acontecer aqui, né? Conversei com o Parreira aqui, fiz um pedido especial pra ele, tu vai jogar no terceiro Oh, Romário, romântico boêmio verdadeiro, um rei, um raio, um astro brasileiro. Pô, eu não quero estragar o filme dele não, cara, não. Poder decisivo, o Romário foi um jogador que marcou presença. A gente sabia que se tudo corresse bem atrás, a gente defendesse legal e os servisse, sempre aconteceria um gol. E pelos gols lindos que ele fez ao longo da carreira. Todo mundo tinha medo dele lá na frente, né? Medo no futebol é o maior sinal de respeito. A grande área era dele e pronto. Egoísta? Orgulhoso? Chame como quiser. O fato é que muitos ex-companheiros de bola gostam dele. Como bom amigo e bom anfitrião, Romário recebe seus convidados um a um. Além da turma do Tetra, surgem antigos adversários, como o ex-goleiro do Flamengo, Zé Carlos. Colegas do início da carreira, como o vascaíno Mauricinho, a quem Romário chama de menor que eu. Os irmãos de fé são recebidos com um cumprimento diferentão. E olha lá o Tafa. E aí, tudo bem, cara? Já tô família, como é que tá? Graças a Deus. A gente é um pouco relaxado, né? Deixa assim a nossa amizade ir, sem muita comunicação, só nesse tipo de coisa assim que a gente se encontra. Então é um grande motivo para estar aqui e lógico, a lembrança sempre do passado, ela vem. Eu acho que a gente teria que se ver mais vezes, não só eu, ele, o próprio Dunga, que a gente se vê seguido, mas acho que o grupo inteiro, né? Foi um sacrifício danado para estar aqui, mas eu acho que vale a pena. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, eu tenho um respeito muito grande. Junto conquistamos tudo na seleção, hein? Não poderia faltar, né? O Romário, por exemplo, você não via há quanto tempo? O Romário é um tempão, o Romário veio só na televisão, né? O Romário, olha, é anos e anos que não viu o Romário, mas continua sempre igual, né? Até que eles não mudaram muito. Claro que o Branco é exceção. O ex-lateral esquerdo está temeroso quanto ao desempenho diante do México. Nada a ver com uns quilos a mais. Cara, quando para de jogar, vai fazer outro esporte, acaba machucando. Fui jogar tênis com um amigo meu, tive uma distensão
na posterior e o estiramento do adutor. Estou até meio receoso de jogar. É mesmo? Mas pretende jogar quanto tempo? Não sei lá, vamos ver. Se tiver uma moto, 90 minutos. O lateral do outro lado esbanja a disposição. Jorginho encerrou a carreira no meio-campo, mais parado. Só que aqui... Não, de lateral, na seleção... Tem que ser como 94. Exatamente, na seleção de lateral. Vamos ver, quem sabe, até não sei, tá surgindo um papo aí, de repente a gente jogar com 3 zagueiros para dar uma seguradinha. E afinal de contas o time do México é mais jovem do que o nosso. Com toda a competitividade dos campeões de 94, o que menos importa nesse reencontro é tática, resultado. No decorrer da reportagem vai ficar fácil perceber. Nós tivemos um período aí de 3 anos de muito sofrimento, mas de muita alegria. E a alegria depois foi compensadora. São recordações que ficam tão presentes na nossa vida que o tempo passa rápido que você não percebe. Foi o dia mais importante, acredito, na vida de todo mundo, né? Foi aqui em Los Angeles e reencontrar os amigos numa cidade onde foi uma cidade que marcou na vida de todo mundo. Alegria total, reencontros, histórias, cada um contando o que está fazendo da vida e o Ricardo dando toque, sem dúvida alguma. Os toques de Ricardo Rocha são perfeitos. Numa carona com a delegação para o único treino em Los Angeles, você vai participar de tudo. E tudo, lógico, inclui o show do Beck pernambucano. A mesma forma de 1994, mas os cabelos... Eu vou ser sincero, eu olho meu cabelo, tá show. Sensacional. Não, eu tô falando de verdade. Vou até arrumar o jeito do meu ficar assim. Vai comigo. Vou botar um pouco aqui e vou explicar. O meu cabelo é ondulado bom, Aí eu tirei a ondulação, ficou liso. Escova progressiva. Pode pular, esticar no ferro. E tu vai ver no campo correndo. E se tiver molhado, é show. Ele vem de cima pra baixo assim, ó. Cai no olho. O repertório do Dick Vigarista é interminável. Ricardo Rocha tem sempre uma piada na manga. Então vou dar uma rápida. Não, sei. Rapidinho, tu sabe. É uma nova. Não, tem velha só, pô. Ó, conta qualquer um. Uma velha, o cara foi no médico e disse, doutor, eu tenho uma amnésia. O cara, desde quando? Desde quando o quê? Que amnésia da porra. Vou cobrar o convênio. Coincidentemente, Brasil e México treinam no mesmo horário. As seleções dividem o gramado do Coliseu. E por razões de fronteiras, o lado mexicano é mais concorrido pela galera. Mas por pouco tempo, o recreativo brasileiro é bem mais animado. E entre nós, tem muito mais qualidade. A torcida invade o campo, às vezes atrapalhando o treino. Isso não é nada. Espere acabar o treino. Romário nunca foi tão bem marcado. Dunga, Márcio Santos, Tafarel também são cercados. Copa do Mundo não se esquece. Acho que é coisa bonita receber esse carinho aí, só que tá muito sufoco aí, né, cara? Esse é apenas o primeiro sufoco desses dias. Vai ser assim sempre, a cada vez que o time sair ou chegar de algum passeio. É preciso levar na boa. Foi tão suado conseguir o reconhecimento? Lista fechada. Metade da seleção do Tetra vai participar do amistoso. 9 jogadores disputaram a final contra a Itália. Alguns se tornaram mais do que campeões mundiais. Viraram um símbolo de bom futebol, de liderança, de volta por cima. De fracassados em 90 para heróis no Mundial seguinte. Dunga personifica essa virada. Demos um pouco de sorte durante a entrevista com o capitão do Tetra. Dunga respondia a primeira pergunta quando seu companheiro de quarto na Copa apareceu. E eu sempre respeitei todos os companheiros que jogaram comigo, sem dúvida nenhuma. Mas esse aqui, além do respeito, eu sempre tirei o chapéu que corria por ele, por mim e pelos outros. E sempre foi um cara que teve uma liderança muito grande. E eu falo sempre que talvez se não tivesse o Dunga naquele grupo, com certeza a gente não teria sido campeão. Teve uma importância grande pra caramba pra gente. O que você ainda pode dizer a respeito do Romário? Eu acho que eu sempre falo, o Romário tem uma forma de ser muito alegre, né? Muito vibrante, as pessoas confundem com isso. É um cara muito equilibrado, muito inteligente, principalmente nos negócios, né? Que as pessoas não acham que é uma mão aberta, não. É um cara muito seguro, sabe aquilo que quer, sabe aproveitar todas as suas oportunidades e quando ele coloca uma meta,
nada desvia até ele não conseguir o seu objetivo. Acha que a rasgação acabou? Ele foi um cara que sempre me orientou. Na Copa de 98, quando eu fui cortado, ele foi o primeiro cara a me dar as primeiras palavras de incentivo. Ou seja, tanto direto como indiretamente, o Dunga tem muita coisa a ver na minha carreira. Aproveito a oportunidade publicamente para agradecê-lo. Eu acho que o melhor conselho que eu dei pro Romário foi que eu falei para ele, olha, tem momentos que é melhor não falar. Porque tu é muito autêntico e a tua autenticidade às vezes vai criar algum problema. Essa amizade tem muito mais do que 10 anos. Tem mais do que 20. Vou contar uma passagem interessante aqui. Na época do Vasco, a gente jogava, o Dunga estava chegando lá, eu já comecei praticamente no Vasco, e teve uma reunião onde que alguns jogadores estavam dizendo que eu, por eu ser o mais novo, teria que correr. Mas só que eu vinha fazendo gol. Aí cada um deu sua opinião e o Dunga foi o último. Eu queria só dar uma palavra. Falou o seguinte, ó, não sei de quem vocês estão falando. Se por acaso for do Romário, ele não precisa correr, que eu corro por ele. E dali começou uma grande amizade. Depois desse momento, por incrível que pareça, passei até correr um pouco mais naquela época. E as coisas aconteceram, a gente foi campeão lá no Vasco, campeão na seleção. De todas as conquistas, existe um momento que fica separado num canto. A maior lembrança minha foi na hora que a gente levantou aquele caneco lá junto. Se eu não me engano, por ordem, ele foi o primeiro como capitão. Depois eu estava ao lado, depois o branco. Isso aí foi o momento assim que mais me marcou naquela Copa. A Copa dos Estados Unidos não foi a última alegria de Romário na seleção. Com 3 gols anotados, ele ajudou o Brasil a ganhar a Copa América de 97 na Bolívia. No jogo semifinal contra o Peru, maior goleada do Brasil na competição, 7-0, Romário teve um problema muscular. Ficou fora da decisão. Fiz um teste, vamos dizer assim, no dia anterior, dentro de um ginásio que estava chovendo, a gente não treinou. Mas no dia do jogo, o Zagallo, que era o treinador, achou melhor colocar o outro. Eu, infelizmente, não participei da final, mas também foi uma conquista legal. Ainda em 97, e mais uma vez fazendo dupla de ataque com Ronaldinho, Romário venceu a Copa das Confederações. O povo de Riad, Arábia Saudita, nunca tinha visto coisa igual. Na decisão, 6-0 sobre a Austrália. 3 gols de Ronaldo, 3 de Romário. Pelo potencial de vocês dois, era para vocês terem ganho muito mais coisa? Não, eu tenho consciência de que se a gente tivesse jogado junto outras competições, a gente teria, pelo menos, tentado conquistar outras coisas junto. A Copa do Mundo, que a gente ia ter a oportunidade de jogar junto, acabou não tendo, né? E, seria ali o grande momento? Eu acho que seria o grande momento, porque ele estava numa grande fase, eu também. Eu tinha ali 32 anos, eu estava em plena forma ainda. Em 98, eu acho que foi uma sacanagem dos caras. Os caras não acreditaram na minha palavra e acabei mostrando para eles que o que eu tinha falado para eles iria acontecer. Os caras são Zico, na época coordenador, o médico Lídio Toledo e, por último, o técnico Zagallo. Com uma contusão na panturrilha, a batata da perna, Romário foi cortado na fase de preparação, já na França. A minha relação com a seleção, eu tenho certeza que ainda não acabou. Com a tua maturidade de 38 anos, hoje você já absorveu aquele corte de 98? Na verdade, assim, de 98, muito mais do que 2002, porque 2002 a galera ganhou, né? E eu sempre digo que, não sei se eu estou falando besteira ou não, mas é o que eu acho. Se eu tivesse lá, seria mais bonito, até porque o povo queria, muita gente queria, né? Mas o Brasil foi lá e conquistou. Seria mais bonito e mais fácil? Não, não posso dizer mais fácil, mas seria mais bonito a nível do povo, porque o povo queria, né? Houve uma comemoração, foi muito boa e tal, mas eu sentia que
Faltou o Romário lá. Particularmente. Você né? comemorou? Cara, é difícil dizer. Tipo assim, o futebol brasileiro foi muito bom. Pra mim não foi bom, não. Mas não vou dizer pra você que eu ia pra televisão e queria a todo momento que o Brasil ganhasse. Isso aí não seria verdade. O convívio de Romário com Luiz Felipe Scolari foi curtíssimo. Durou 10 dias, tempo dos treinos para a estreia de Filipão contra o Uruguai em Montevidéu. O Brasil perdeu por 1-0. Romário jogou mal. Pipocaram boatos. E o baixinho ainda teria criado dificuldades para jogar a Copa América da Colômbia. Acompanhado de muitos brasileiros, Romário implorou. Chorou para ir à Ásia. Não foi o bastante para sensibilizar Scolari. Ele botou na cabeça que a seleção, sem a minha presença como foi, poderia conquistar e conquistou. E vou acabar dando razão a ele, porque isso foi, né? Mas foi muito pouca coisa para o que eu represento no futebol brasileiro. Quem acha que as mágoas de Romário na seleção param nessas duas decepções, deve acompanhar o próximo bloco. Romário queria o inédito ouro olímpico. Zagallo e Vanderlei Luxemburgo não permitiram que ele fizesse a segunda tentativa. Eu tenho consciência de que eu poderia ter feito muito mais coisa para o futebol brasileiro. Romário fez muito. O último ato também está na terceira parte do especial. É o adeus do peixe da seleção. Romário, romântico boêmio verdadeiro, um rei, um raio, um astro brasileiro. Treinar pra quê? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. Mas se hoje é praia, eu vou pro viajandão. Lá cerveja até lá. Ele falava pra mim, se tu segura lá atrás que eu vou fazer lá na frente. E pô, e acontecia assim, ele fazia sempre. Cercado de segurança, com meu amigo animal. O nascimento do meu filho também. Quando eu fiz aquele gesto, ele veio, me acompanhou, o Mazinho também. Não tinha falado nada com ele. Então essas coisas que realmente marcam a gente. O Romário é único. É muito gol, meu irmão. Não tem que me segurar, não. Merece todo esse oba-oba, esse status. Um jogador que até aqui na América tem um sucesso tremendo. E ele conquistou isso jogando bola e às vezes até falando um pouco mais. Eu tenho minha personalidade, tenho meu jeito, falo aquilo que eu acho que tem que falar, mas sou um vitorioso. O corte de 98, com a não convocação em 2002, Romário deixou de ir a 2 Copas. Tudo seria menos doído se o atacante tivesse participado de outra Olimpíada. Ele só jogou a de Seul. Tinha condição, plena condição técnica e física de ter jogado as outras duas. Uma foi quando o treinador achou que não teria que me levar, que eu acho que também se equivocou. Não estou dizendo que eu ganharia, mas eu poderia ajudar de uma forma ou de outra. O treinador em questão era Zagallo. A seleção contava com a experiência de Aldair, Rivaldo e Bebeto. Com Dida, Roberto Carlos e Ronaldinho. Nem desse jeito conseguiu passar pela Nigéria de Kanu na semifinal. Em 2000, ano da Olimpíada de Sydney, foi fantástico para Romário. Ele fez 73 gols. 3 deles no jogo das eliminatórias contra a Bolívia no Maracanã. Na noite daquele domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo viajava a Brisbane, na Austrália, para se juntar ao time olímpico, sem Romário. E eu me lembro que o próprio presidente da CBF falou, pô, leva ele. Ali naquele dia? A gente vai dar mais um dia de inscrição. Ele falou que não, que o grupo já estava fechado, que segundo ele, existia uma psicóloga na época, que eu não me lembro o nome, do grupo, que o grupo se sentiria muito se tivesse jogadores acima de 23. Suzy Fleury. Enfim, aí deu o que deu. Nova derrota para os africanos, novamente na morte súbita, dessa vez para Camarões. É gol! Zagallo, Luxemburgo, Felipão, 3 técnicos do primeiro time que abriram mão de Romário. Talvez eles pensassem que eu iria atrapalhar a liderança deles.
E é porque talvez eles nunca conheceram o Parreira, nunca tiveram tempo para conversar com o Parreira sobre o que é formar um grupo, o que é ser treinador de um grupo vitorioso, né? É característica de Carlos Alberto Parreira conviver bem com astros e iniciantes. Nessa semana, Parreira tem uma missão tranquila: comandar veteranos, campeões e que, além disso, se gostam. Dia do jogo. É festa, não vale taça. Mas é preciso ter um mínimo de ordem, ter horário para almoçar. Ninguém exige concentração absoluta, mesmo porque seria impossível. O papo tá ótimo, mas logo eles terão de descansar. Viu como passou depressa? Romário deixa o hotel já meio introspectivo. No ônibus não brinca como nas outras vezes. Mal entra no vestiário e começa a se aprontar. Cuidadoso, quase um ritual. Romário é esticado de tudo quanto é jeito. Se aquece pra valer. No fundo, a voz de Parreira. Olá, nossa qualidade de campo, hein? Toque de bola, experiência. Vamos botar os caras na roda, hein? Parreira não é só o técnico, ele revive os tempos de preparador físico. Queimar só 5 vezes, e sai. Só a saidinha aí, agora, sai e dá uma cabeçadinha lá em cima. Sai, e sobe, isso. Há cenas desse aquecimento que não podem passar em branco. Branco, aliás, é o personagem. Devagar aí no esforço lateral. Não força, não. Pensou que era ele, né? Enganaram. Todo mundo de Romário. Parabéns, Romário. Valeu. A camisa 11 volta a ser a mais usada, a preferida. Para Romário nunca deixou de ser. É a camisa da minha vida. Com essa camisa aqui que tudo aconteceu. Prepare-se para uma noite cheia de homenagens e de gente. Como é sabido, o futebol não está entre as paixões desse país. Sempre que se organiza um jogo de soccer, vem o medo. Será que vai ser um fracasso de bilheteria? As previsões pessimistas falavam em 10 mil pessoas. As otimistas, em 25 mil. O que aconteceu? Com o Romário em campo, não tem bilheteria vazia. 52 mil pessoas, maioria esmagadora mexicana. Até quem não é, parece ser. A seleção já vai ter contato com esses torcedores. Últimos cumprimentos na boca do túnel. Hora de ir. Hora de se emocionar. As equipes entram no campo. Romário e Jorge Campos, o mexicano a se despedir, esperam mais um pouco. Romário está se lembrando de tudo porque passou ou não passou na seleção. No telão ele aparece beijando a Copa do Mundo. O baixinho sorri e diz que tá bonito. Vai ficar mais. Depois que saudar o povo, ouvir o hino nacional pela última vez num jogo, o telão agora mostra Ronaldinho, que tem algo a dizer. Baixinho, aqui é o Ronaldo que está falando. Gostaria muito de estar presente aí na tua festa de despedida. Foi um prazer enorme ter jogado com você. E o futebol brasileiro, mundial, agradece, né, tudo que você fez pela gente. Enfim, que a vida continua e que tenha sucesso em tudo. A ausência do fenômeno não enfraquece o ataque brasileiro. Bebeto toca para Romário. Bola para Mazinho. Jorginho na linha de fundo. Cruzamento e o voleio Bebeto. Ai, meu Deus, só faltou... nas outras épocas a bola entrava, né? Os mexicanos se aproximam. Se aproximam. Assim eles vão fazer 1-0. Assim, com Zaguinho, eles fazem 1-0.
Num lance sensacional, o Romário fica perto do empate. Ele dá para Bebeto. Recebe. Vai levando todos os zagueiros. Del Olmo leva o jogo a sério demais. O Brasil tem destaques. O maior deles, ao menos no tamanho, é o Branco. Só na malícia. Será que ele volta para o segundo tempo? Não, não volta. Quem viu, viu. Quem não viu, só na próxima. Jorge Campos pendura as luvas antes do fim do jogo. Ele vai ser atacante no segundo tempo. Quer dizer, vai tentar. Fica de olho no Romário. Ele pode perder uma chance. Até duas. Na terceira, a bola entra. Atacante insaciável, Romário não para enquanto não virar o jogo. O segundo do artilheiro. Seu último toque na bola não poderia ter destino diferente. Abraçado pelos amigos da maior conquista, Romário sai de cena. Aplaudidíssimo. Me emocionei bastante. Eu não me lembro de ter chorado, vamos dizer assim, tantas vezes uma partida. Foi no começo, no meio, no fim. Estou fazendo um esforço do canal aqui para não chorar aqui também. Nesse fim de 2004, Romário só toca na bola nas praias do Rio. Futevôlei. Estuda-se uma despedida brasileira para o baixinho, possivelmente em agosto. Com certeza no Maracanã. Agora, se até lá ele vai jogar em algum clube... Eu não sei, eu sei que vai ser muito difícil sair do mundo do futebol, né? Já que eu vivo isso a minha vida toda. Não tenho assim isso definido, o que eu vou fazer. Na verdade já passou até da hora para eu definir isso, né? Eu tô agora praticamente 2 meses sem jogar e ainda não estou sentindo falta. Não sei se isso é bom ou ruim. Se isso continuar, talvez eu nem volte. Eu não me vejo como treinador porque o que acontece? O futebol, eu amo futebol. Eu amo futebol na hora do árbitro apitar o jogo ali pra gente começar. Agora esse negócio de treinar, de concentrar, de viajar, o treinador vai ter que participar disso, viver isso. Até mais do que o jogador. E eu realmente não estou preparado para isso. Um dia eu tô técnico, que não tem essa obrigação de estar viajando todos os dias. Alguma coisa como comentarista, pode ser. É uma oportunidade que pode aparecer. O comentarista tem de se relacionar bem com as palavras. Entre um atropelo e outro, Romário se vira bem nesse campo. Qual que é a tua melhor frase? Você fala, nessa eu fui bem. Cara, eu tenho algumas frases já que eu já mandei, mas eu acho o seguinte. Tem uma que eu sempre falo que quem é ruim se destrói sozinho. Essa é uma frase que eu gosto. E essa daqui, baixinho? Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Esse aí é o cara, essa também é boa. Essa é boa, né? Essa é muito boa, tu lembrou bem. E é verdade, continuo afirmando isso. O cara está convicto de que sua aposentadoria torna o noticiário menos explosivo. Apesar de que eu particularmente sinto que uma grande parte da imprensa não gosta da minha maneira, mas por outro lado, essa parte que não gosta, essa parte sabe que vai sentir falta de mim, porque comigo eles sempre tiveram as coisas que são as verdades. Eu falo aquilo que eu acho que eu falo.
que eu tenho que falar. Romário acredita ser um dos últimos jogadores de posições firmes, de opinião. Da turma que fica... O Luiz Fabiano é um cara que eu gosto das colocações dele. Não jogou? Deixa eu ver. Não vejo outro. O Juninho. Paulista também gosto muito dele. Não vejo outro. O Edilson também gosto muito da personalidade dele. Não espere por outro Romário. Esqueça, não vai existir. E não somente pelas qualidades e defeitos que nós todos conhecemos, mas até pelo que só os peixes sabem. Ser Romário é viver uma vida super, assim, saudável, não usar nenhum tipo de drogas. Até então, nunca bebi, nunca fumei. Sempre quis, todos os lugares que eu quis ir, eu fui, mesmo sabendo que talvez a repercussão seria negativa. Eu fui, eu aproveito a minha vida a todo momento. Sou um cara feliz, sou um cara bom de coração, tenho essa consciência, sou um cara amigo dos meus amigos. Tenho um filho maravilhoso, tenho uma esposa linda, maravilhosa, saudável. E ser Romário é isso, é ser feliz, viver a vida e não tentar atrasar o lado de ninguém. Pega a bola, chuta, marca em cima, faz o gol. Vai que eu quero ver você fazer. Romário, anjo, torto, demônio. Posso falar em espanhol? Pra ser luz, em toca de prazer. Eu vou falar em português. Príncipe de Eindhoven, Barcelona, barreira do Vasco. Tem um malandro aí que eu já assinei 700 vezes. Mago das massas, mais querido, odiado do zagueiro. Pode ser uma fotinha aqui? Com o jogador mais grande da história. Ele é cão, jogador de amor rolando. 85. Para aí. Vou desligar essa porra. Vai com charme, dribla, dividindo. Desculpa, irmão. Mais pra torcida brasileira. É a minha paixão. Isso aqui é uma coisa que vai ficar eterno comigo. Romário é rei, Romário é o máximo. Ele é o cão, jogador de amor rolando a bola.